Olá pessoal, paz e bem, vamos meditar, ler o Evangelho, meditar. Se você quer ajudar esse canal, tem o link embaixo no Apoie-se, com qualquer valor que você puder ajudar, tanto a animação vocacional como também este canal, para continuar aqui o trabalho. Muito bem, vamos meditar o Evangelho de hoje, nessa terça-feira, 17 de junho. Tá passando rápido, né? Vamos meditar com tranquilidade, pedindo o Espírito Santo que nos ilumine, para que possamos caminhar bem no nosso dia a dia. Então, o Evangelho de hoje, Mateus 5, 43, 48. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz chover, nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui nós temos uma coisa simples e às vezes difícil de entender. Por que eu falo que é difícil? Às vezes nós estamos muito apegados às nossas certezas, né? Quando você escuta a palavra, eu e você escutamos a palavra. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. O que você pensa? O que você imagina? O que vem à nossa cabeça? Vou repetir o versículo. Sede perfeito, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Pense um pouquinho. Aqui talvez tenha uma coisa que é um erro muito comum entre nós cristãos, católicos e evangélicos, que é o quê? É tirar um versículo fora do contexto. Então se entende aqui a perfeição como, então não vou ter erro nenhum, vou ser perfeitinho, né? Mas esse perfeito aqui está falando do contexto acima. Está falando o quê? Olha, presta atenção. Não sou eu que estou dizendo. É o texto, é o Evangelho que está dizendo. Como que o Pai Celeste é perfeito? Aqui nós podemos trocar a palavra perfeito por bondoso, misericordioso, amoroso, tá? Como o vosso Pai Celeste é perfeito. Como ele é perfeito é um convite para a gente ser também. Porque ele faz nascer o sol sobre os bons e os maus. Ele faz chover sobre os bons e os maus. Porque na nossa cabeça, às vezes, a gente quer dizer para Deus como ele tem que ser. Ele tem que amar só aqueles que fazem o bem. Só aqueles santinhos, né? Então tem na nossa cabeça assim, quem merece ser amado por Deus e quem não merece. E quando eu imagino que quem não merece, aí eu acho que eu posso julgá-los, eu posso ter preconceito. Mas está em pecado, eu não posso conversar. Porque vive errado, eu nem vou falar com eles, nem vou olhar para eles. Mas esta é justamente a postura dos fariseus, que Jesus chamou raça de víbora, né? Que ensinava coisas erradas. Desprezava aqueles que mais precisavam, aqueles que eram mais abandonados e os mais excluídos. Então, ser perfeito é justamente aqui ser misericordioso. Quanto mais nós, né? Porque ele é misericordioso. Se nós esperamos misericórdia, nós também devemos desejar profundamente a misericórdia para aqueles que andam não tão bem assim na vida, né? Então, é este amor de Deus que é derramado sobre todos. Deus nos convida a ser assim também, derramar a graça e o amor sobre todos. Se queremos derramar a graça e o amor somente para aqueles que nós gostamos, achamos legal, bacana, né, que eu tenho um afeto, gosto de estar perto, nós não cumprimos o mandamento do amor. Aí você fala assim, mas Frei, eu não gosto. Aí é o gostinho, né? Não estamos falando de gostinho, nós estamos falando de ações.
Então, o amor ele vai até mesmo contra sentimentos, né? No sentido assim, não de repressão, mas em sabendo que todos são filhos de Deus, sabendo que todos é amado por Deus, aliás, que todos são amados por Deus, assim nós devemos tratar todos como filhos de Deus. E aí saber que cada um traz a vida divina em si mesmo. Então, olhar para um irmão é o quê? Ver o reflexo do amor de Deus para com o ser humano. Então, fazer o bem a essa pessoa, ter ações de caridade, de bondade, em todos os sentidos, né? Seja física, afetiva, de acolhimento, de alimento, de oração, né? Rezar por aqueles que nos perseguem, nos caluniam, rezar pelos nossos inimigos, porque assim Deus faz. Deus age, Deus derrama o seu amor, mesmo sobre aqueles que não gostam dele, né? Que falam mal dele, que caluniam, que inventam, né? Deus continua amando. Perdoai, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Então, assim, esta coisa para nós hoje, mesmo nós que estamos dentro das comunidades, a gente vê comportamento que não concorda com esse Deus aqui, não. Não concordam, acham que Deus tem que punir mesmo, tem que mandar para o inferno, tem que excluir, tem que mandar uma praga, né? Que é aquela visão antiga, quando o povo ainda estava imaturo na fé, aquele povo que caminhou, né, inicialmente aí na primeira aliança. Somente numa revelação plena em Jesus Cristo que nós vamos conhecer mais plenamente a Deus. O tempo oportuno chegou, a plenitude dos tempos chegou e a gente conheceu o Pai a partir do seu Filho. E ele nos revelou esse Pai que é amoroso, que é um Pai bondoso e que faz chover sobre bons e maus. E nós somos convidados a ser perfeito, como ele é, ou seja, como ele age. Então, este é a perfeição de Deus. Traduzindo a palavra para outra semelhante, nesse contexto, bondade, misericordioso, né? Ele é paciente, ele espera, ele convida. E nós estamos sendo assim, né? Algumas pessoas me perguntam assim, nossa, tem uns amigos meus que eles não vivem bem, estou querendo deixar de ter amizade com eles, né? Porque eles não estão coerentes com a doutrina da igreja, não estão coerentes com a... Pois é, né? Se a gente for viver assim, então a gente vai fundar uma seita e não a igreja de Jesus Cristo, né? Que é chamada a estar justamente no meio daqueles que mais precisam. Meus irmãos, coragem, vamos lá, né? Levantar a cabeça, sacudir, refletir bastante sobre isso, ser perfeito. Não entender isso simplesmente como não ter defeito, né? Não ter erros. Aqui não é apologia ao laxismo, né? Não é apologia que a gente permaneça no erro, mas é entender que esse perfeito fala muito mais do que um perfeccionismo, fala muito mais da misericórdia e do amor de Deus para com todo ser humano do que por uma régua métrica, né? Quem é o bondoso, quem não é, vou medir, quem não é, eu julgo. Vamos deixar a misericórdia de Deus cair sobre todos nós e não colocar limite no amor de Deus, dizendo quem ele deve amar ou quem ele não deve amar, que a gente escuta, viu? Nossa, terrível. Mesmo aqui na internet você escuta muito essas coisas, né? Falando de quem está errado, porque Deus não gosta, né? Ou seja, a pessoa se coloca no lugar de Deus e fala quem é que Deus não gosta, né? Que coisa absurda, que nós chamamos de abuso, né? Abuso espiritual, né? De certa forma, está ensinando errado para as pessoas. Tá bom? Coragem, vamos assim seguindo, precisamos meditar bastante a palavra, pedir o Espírito Santo para nos dar discernimento, para ir aprofundando cada vez mais e relacionando sempre a palavra com a vida. Se nós não relacionamos a palavra com a vida, essa palavra fica como essa semente que caiu à beira do caminho, em pedregulhos, nos espinhos, né? E não dá frutos. Tudo bem, Deus te abençoe. Vamos assim seguindo, meditando o Evangelho. Paz e bem. Tchau.